Olá, pessoal, tudo bem? Olha, essa aula gravada aqui, ela é um complemento ao nosso podcast que já foi colocado tanto no nosso grupo de WhatsApp, como também lá no sistema faculdade. E em complemento a isso, então, nós vamos aqui ter essa gravação de tela para que eu mostre para você, então, na prática, como você fará, então, os seus embargos de declaração e, além desses seus embargos de declaração, claro, o agravo de instrumento e também aqui o agravo interno. Lembrando que aqui o nosso foco, por mais que eu irei trabalhar com vocês um pouco da teoria dos embargos, a teoria do agravo, o nosso foco aqui é a prática. Então eu vou mostrar para vocês como que é feita tanto a petição de agravo como a petição de embargos e assim vocês vão entendendo aqui qual que é o nosso objetivo com essa aula gravada aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, só para a gente relembrar aqui quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração e, na verdade, o que são os embargos de declaração. Embargos de declaração, na verdade, é uma hipótese de um recurso. Recurso feito para a própria pessoa ou para o próprio órgão que fez aquele julgamento. É você dizer para a pessoa o seguinte: olha, você julgou, mas tem alguma coisa aqui que eu não entendi. É isso que são os embargos. Eles servem para você clarear a decisão. E muitas vezes eles têm a função e o objetivo também de modificar aquela decisão, evitando muitas vezes a interposição de recurso para um órgão diferente. Por exemplo, se a gente está falando de uma sentença de primeiro grau, você vai fazer ali embargos de declaração visando que seja modificada aquela decisão para que você não precise fazer o recurso de apelação. Se for uma decisão interlocutória, e que comporta, claro, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, e que comporta, é claro, o agravo de instrumento, você faz os embargos evitando que seja feito esse agravo de instrumento. E além disso também, os embargos ele tem uma importantíssima função. Vocês verão que para fazer recurso aos tribunais superiores, recurso especial e recurso extraordinário, você precisa de pré-questionar aquela matéria. Como assim? Aquele fundamento que será o motivo para a interposição tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário precisa estar fundamentada, ter sido analisada pelos tribunais inferiores. STJ e STF não analisam coisas novas, eles só analisam aquilo que já foi objeto de decisões pretéritas ali no processo. E dependendo do caso, você pode fazer embargos de declaração para fins de pré-questionamento daquela matéria. Ou seja, para você mostrar para o juiz o seguinte: juiz, eu vou fazer um recurso especial ou um recurso extraordinário, e eu preciso que você se posicione expressamente sobre este ponto aqui. E se o juiz ainda assim não se manifestar sobre aquele ponto, tá tudo bem. Você considera aquela decisão já pré-questionada. Essa é uma outra importante função dos embargos de declaração. A função do, então, pré-questionamento. Então, olha só, lá no artigo 1022 do Código de Processo Civil, nós temos as hipóteses de cabimento de embargo de declaração. Ele cabe contra qualquer decisão judicial, ou seja, tanto sentença quanto decisão. Despacho em si não caberia em embargos de declaração, porque aqui a gente está falando que é somente contra decisão judicial. E ele cabe para suprir em alguma dessas hipóteses aqui, ou para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. E aí, antes, no CPC de 73, tinha muita discussão sobre o que era uma decisão omissa. E hoje nós já temos aqui a interpretação do que é uma decisão omissa. Omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Essa é uma decisão omissa. Além disso, é também omissa a decisão que incorre em qualquer uma das condutas descritas lá no artigo 489, parágrafo 1º, que fala sobre a fundamentação das decisões. Então, por exemplo, se o juiz ele deixa de analisar um ponto fundamental para o seu cliente, essa decisão ela é omissa. Lembrando que nós não temos no nosso ordenamento a obrigatoriedade do juiz enfrentar
todos os pontos e todos os fundamentos alegados pelas partes. O juiz tem a obrigação de enfrentar todos os fundamentos que iriam modificar aquela decisão. Então, se você tem 50 fundamentos e um deles já elimina todos os outros, o juiz pode analisar apenas esse. Mas esse é um ótimo ponto para se falar em omissão. Muitas vezes, o magistrado ele deixa de analisar um ponto que seria ali essencial e que mudaria todo aquele fundamento. Então, nesse caso, nós temos os embargos de declaração. Qual vai ser a forma? Como você fará, então, esses embargos de declaração? Você começará sempre com o endereçamento. E aqui, os embargos, eles são direcionados para a própria pessoa ou órgão que julgou aquela decisão. Então, você vai falar aqui, ó, ao juízo da tananã, vara civil, porque você já sabe qual que é aquela vara. Você vai colocar aqui o especificamente que é, por exemplo, aqui no 7º período, a 7ª vara civil, por exemplo. Ou se for em segunda instância, você vai colocar a 7ª Câmara Civil do TJMG. Você vai direcionar aquele seu recurso contra aquela decisão que já veio pré-fundamentada daquele órgão. Você vai colocar o número do processo sempre, porque você já sabe, você está ali fazendo um recurso de uma decisão que já veio de algum processo. E na sequência você vai colocar a sua parte, né? A parte que você representa. E ela já está qualificada nos autos, né, porque ela já foi qualificada ali, já que você já está na fase de recurso, já qualificada nos autos, vem apresentar embargos de declaração por omissão. É muito importante você colocar logo aqui no título qual é o fundamento que você está fazendo o seu embargo. Ou por contradição, ou por erro material. Você vai colocar qual que é o fundamento aqui que você quer fazer esse embargo de declaração. Contra a sentença de ID, ou seja, qual que é a sentença de folhas, de número tal, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial. Você vai colocar, então, o que você quer fazer com esse seu embargo de declaração. Nos embargos de declaração, é importante você ter algumas alegações, alguns pontos que são chave. Primeiro deles é a tempestividade. Você precisa de demonstrar que os seus embargos foram feitos dentro do prazo correto. Segundo tópico que você tem que alegar é cabimento. Por que tem omissão? Por que tem contradição? E o terceiro tópico que você vai alegar vão ser, de fato, as suas razões, as razões dos seus embargos de declaração. Ou seja, por que então que você tem que, juiz, por que você tem que modificar essa decisão? Aqui nas suas razões, você vai, de fato, alegar o porquê que esses seus embargos iriam, de fato, modificar aquela decisão. E, por fim, você vai vir aqui e vai falar sobre a conclusão. E aí você vai pede o recebimento dos embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes. O que é, na verdade, o que são esses efeitos infringentes aqui? É um efeito para modificar aquela decisão. Se nós estamos falando que a sentença julgou procedente e você está fazendo um embargo pedindo que ela seja julgada, então, improcedente, você vai fazer esses embargos aqui pedindo, então, a atribuição desses efeitos infringentes, ou seja, para que essa sentença ela seja julgada improcedente, para que modifique o teor daquela decisão. E nesse caso, se os seus embargos tiverem esses efeitos infringentes, antes de julgar, o juiz ele precisa de intimar a outra parte para que ela apresente a contraminuta. Ou seja, para que ela se manifeste sobre os seus embargos de declaração. E aí você vai pedir para que sejam atribuídos os efeitos infringentes E aí você vai vir aqui e vai falar quais são os argumentos que você quer. Para analisar a prova que consta nos autos. Você vai pedir para o juiz para ele sanar a omissão. Você quer que ele analise uma prova, por exemplo. Você vai pedir, então, que seja
julgado improcedente o pedido inicial. E ao final, você vai colocar o local e a data, nome, OAB e, é claro, a assinatura do advogado. E assim está, então, a sua estrutura dos seus embargos de declaração. Endereçamento, número dos autos, corpo aqui, indicação das partes que você representa, tempestividade, cabimento, que são aqui talvez inovações para vocês, né? A gente precisa sempre falar sobre a tempestividade. Por que cabe? Né? Porque você fez dentro do prazo. Lembrando que o prazo de embargos é de 5 dias, apenas 5 dias úteis. Cabimento, por que tem omissão, por que tem aquelas hipóteses do artigo que a gente acabou de ver, as razões dos seus embargos e, por último, a sua conclusão. Então, essa é a estrutura dos nossos embargos de declaração. Muito simples de se fazer, né? Não vejo muita complexidade nisso daqui, não. E agora vamos então avançar para a gente falar um pouquinho sobre o nosso agravo de instrumento, tá? O nosso agravo de instrumento aqui, ele está previsto no artigo 1015. E tem um primeiro que eu não vou ler com vocês todas essas hipóteses, vocês depois leiam com calma o artigo 1015, mas só para que vocês entendam. Nós trabalhamos com um rol taxativo. De acordo com o CPC, um rol taxativo para agravo de instrumento. De acordo com o CPC, somente cabe agravo de instrumento nessas 12 hipóteses que estão aqui no artigo 1015 e também, é claro, naquelas hipóteses espalhadas dentro do Código de Processo Civil. Porém, o STJ ele analisou esse artigo 1015 para interpretá-lo para a seguinte hipótese. E se a parte fizer agravo de instrumento contra uma decisão que não se amolda a essas hipóteses previstas aqui no Código? Isso é, de fato, uma hipótese, então, de rejeição liminar desse agravo de instrumento? Só para vocês entenderem, eu fiz recentemente um agravo de instrumento num processo meu, que o juiz determinou a suspensão do processo. Ele determinou a suspensão do processo porque, segundo ele, o meu processo dependeria do julgamento de uma outra demanda. E se a gente analisa o artigo 1015, essa hipótese de agravo de instrumento contra a decisão que suspende o processo, ela não está cobertada. Ou seja, não seria o caso de agravo de instrumento. Eu somente poderia fazer, então, embargos de declaração. E eu, de fato, fiz os embargos de declaração. E o juiz ele não acolheu os meus embargos de declaração. E aí eu fui lá e fiz o agravo de instrumento utilizando o entendimento do STJ. O STJ ele possui entendimento dessa mitigação desse rol. Hoje nós trabalhamos com um rol taxativo mitigado. São essas hipóteses. Mas, segundo o STJ, sempre que aquela decisão se for analisada somente na apelação, vier a causar um prejuízo muito grande para a parte, caberá agravo de instrumento. Ou seja, se não for viável aguardar a apelação. Porque o argumento dos legisladores, quando colocaram esse rol taxativo no agravo de instrumento, foi: olha, não vamos colocar muita discussão durante o processo, não. Deixa ele chegar na sentença, porque aí, em sede de apelação, a parte ela vai ter possibilidade de discutir aqueles pontos lá em segunda instância. E, por exemplo, no meu caso, o processo estava suspenso. Faria sentido eu discutir a não suspensão do processo na apelação? Não, porque não vai voltar o tempo. Se o processo ficar suspenso de hoje até a sentença final do processo, quando chegar lá na frente, não vai ter motivo nenhum para eu fazer recurso de apelação em razão dessa suspensão errônea. Então, nesse caso, eu fiz um agravo de instrumento fora desse rol do artigo 1015. Por quê? Porque era algo que não era útil para mim aguardar a sentença definitiva. E aí, nesse caso, o meu agravo de instrumento ele foi aceito e, graças a Deus, inclusive, consegui o provimento desse agravo de instrumento. Então, é uma demonstração de que é um rol, você tem que respeitar esse rol, mas se você não puder esperar a apelação, você poderá sim fazer agravo de instrumento fora desse rol. É claro que essa análise ela vai ficar a cargo de cada caso, não tem uma regra específica, eu estou dizendo para vocês aqui um caso que eu utilizei a interposição de agravo de instrumento fora desse rol do artigo 1015. Além disso, também, sempre que estiver na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, você poderá, porque é claro, não existe mais apelação, né, nesse tipo de situação. E aí vem aqui, dizendo que o agravo ele é dirigido diretamente ao tribunal competente. Você direciona o seu agravo diretamente ao seu tribunal competente. E no seu agravo você tem que indicar nome das partes, a exposição do fato do direito, as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, e o pedido, é claro, dessa reforma dessa decisão,
E além disso, lembrem-se, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Porque agravo de instrumento ele é uma distribuição autônoma. Como assim? Você tem um processo na primeira instância e você vai iniciar um novo processo na segunda instância. Só que, na verdade, não é um processo inteiro. É apenas uma parte que você vai discutir apenas uma decisão. O agravo de instrumento ele visa a discussão de apenas uma decisão, ou talvez eventualmente mais de uma, mas apenas uma parte do processo vai ser discutida em segunda instância. E aí, nesse caso, você não tem citação, você tem intimação. E existe apenas uma única hipótese que você pode deixar de indicar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Talvez você já deve ter sacado qual que é essa. É o caso de uma tutela de urgência no início do processo. Ajuizei uma ação, pedi uma tutela de urgência e o juiz indeferiu. Eu faço agravo de instrumento contra essa decisão. Olha, a outra parte ainda não tem advogado. Então é impossível eu qualificar o advogado da outra parte. Então, quando a outra parte ainda não tem advogado constituído, você não precisa de cumprir esse inciso 4 no que diz respeito à qualificação do outro advogado. A sua qualificação você tem que colocar aqui. E aí você tem que instruir essa sua petição obrigatoriamente com a cópia da inicial, da contestação, se tiver, da petição que ensejou a decisão agravada, ou seja, da petição que você fez o requerimento pelo qual o juiz negou ou deferiu aquilo que você está recorrendo, e, é claro, da própria decisão agravada. Da certidão de intimação para você auferir ali a tempestividade desse seu recurso, ou aqui, claro, outro documento oficial que comprove a tempestividade, e as procurações outorgadas aos advogados. Se você não tiver alguma dessas decisões, a declaração de inexistência de qualquer um desses documentos, feita pelo advogado, com responsabilização dele. Você vai falar, não tem a certidão, e aí depois lá na frente descobre que o seu recurso ele era intempestivo. O advogado vai receber algum tipo de penalidade em relação disso. E facultativamente você pode colocar outras peças que você julgar interessante ali do processo. Você não precisa de colocar o processo todo. A verdade é que, por exemplo, aqui em Minas Gerais, como o nosso processo ele é eletrônico, quando você faz o recurso de agravo de instrumento, o próprio sistema ele já puxa o processo todo. Isso é uma facilidade muito boa para nós advogados, que aí dispensa que você faça essa juntada, já que o próprio sistema eletrônico ele faz esse tipo de juntada para você. Mas não confie. Eu sempre, ainda assim, faço a juntada dessas peças obrigatórias, para facilitar e nunca dar discussão ali para o que é ou não é cabível, para evitar um tipo de discussão de documentos, né? Olha, imagina você perder um agravo de instrumento porque você não juntou a decisão agravada. Né? É melhor você perder porque você não colocou os melhores argumentos ali, ou porque você de fato não tinha razão. Mas por conta de formalidades, aí é algo que poderia de fato ter sido evitado, né? E aí você tem ainda que fazer o pagamento de custas. Agravo de instrumento tem custas, então você tem que fazer o pedido de requerimento ou de justiça gratuita, se você quiser a isenção desse pagamento, ou, se você não quiser esse pagamento, você terá que fazer ali, então, de fato, o pagamento das custas. E depois de interposto esse agravo de instrumento, você pode ir lá no seu processo originário e fazer o requerimento de retratação. Se o processo for eletrônico, você pode. Se o processo for físico, você deve. Lembre-se disso. Se o seu processo é eletrônico e você fez agravo de instrumento contra uma decisão desse processo, você tem a faculdade de ir lá nesse seu processo originário e fazer uma petição que se chama informe agravo. Você fala para o juiz assim, juiz, olha, essa decisão sua é tão errada que eu fiz um agravo de instrumento contra ela. Tá aqui, eu tenho que juntar a cópia da petição do agravo de instrumento, o comprovante da interposição e também a relação dos documentos que eu coloquei lá no meu agravo de instrumento. Fala com o juiz, olha, tá aqui o meu agravo de instrumento, comprovante da interposição e os documentos que eu juntei lá no agravo de instrumento. O senhor tem ali o prazo para você fazer essa retratação. E aí o juiz ele vai retratar ou não retratar. E o próprio juiz vai comunicar lá ao relator do processo no agravo de instrumento que ele se retratou ou não se retratou daquela decisão. Se não for eletrônico, você tem um prazo de 3 dias para fazer essa petição de informe agravo. Lembre-se disso, tá? E se você não fizer isso, você tem a inadmissibilidade do seu agravo de instrumento. Outra formalidade que nós temos que cumprir. Então vamos lá, qual é a estrutura então do nosso agravo de instrumento? Nós direcionamos ao Tribunal de Justiça ali. Então, nós vamos direcionar sempre a uma Câmara Civil aqui no nosso caso.
faltou o tananã, porque a gente não sabe qual que é a Câmara, né? Ainda não tem uma distribuição. A tananã, Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Direciona ele ao tribunal. Você não tem número de processo lá na segunda instância, mas você tem o número dos autos originários. Porque se for com a numeração do CNJ, você terá a manutenção desse seu número aqui dentro desse seu agravo de instrumento. Então você tem essa numeração do seu processo. Na sequência, você vai colocar a qualificação completa do agravante do seu advogado. Lembre-se de colocar a sua qualificação completa aqui. Vai colocar que você está interpondo agravo de instrumento em face da decisão, de qual que é a decisão que você está fazendo. Então, você vai colocar aqui, em face da decisão que negou, que indeferiu a tutela de urgência nos autos ajuizado em face de qualificação completa do agravado. Uma outra estrutura que eu gosto de fazer, melhor do que essa, é não colocar a qualificação do advogado aqui. Porque como é um requisito próprio, eu gosto de colocar uma parte específica que é aqui, ó. Logo na sequência eu venho aqui e coloco qualificação dos advogados. Coloco aqui agravante e coloco a qualificação, a minha qualificação, né? Já que sou eu que estou fazendo esse recurso, a minha qualificação. Agravado, coloco se tiver, ou se não tiver eu coloco assim, não foi feita, pois não há habilitação nos autos. Ponto final. Coloco a informação, informa que as custas foram recolhidas, que tem custas, e faço as razões. E começo aqui, razões do agravo de instrumento. Nessa peça, é importante também que você coloque alguns tópicos próprios. Tempestividade. 2. Cabimento. E 3. Juntada de peças. Informa quais são as peças que você vai juntar nesse seu agravo de instrumento e por que o juiz deve prestar atenção nessas peças que você está fazendo. E aí, no tópico 4, você vai vir cá e vai solicitar, vai pedir que seja feita ali, então, a reforma da decisão, né? As razões da reforma da decisão. Porque aí nós estamos cumprindo aqui, ó, a estrutura do próprio agravo de instrumento, que está aqui. Nome das partes, exposição dos fatos do direito e as razões da reforma ou invalidação da decisão do próprio pedido. E aí o nome completo dos advogados que já foram colocados ali em cima. Então aqui você pode colocar as razões da reforma ou da decisão, ou você pode colocar aqui, olha, dos fatos e do direito. Você pode colocar o título que você quiser. O importante é você mencionar que você está fazendo esse requerimento aqui. Como 5, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Você pode fazer o pedido de efeito ativo ou suspensivo. O que é isso? Como o agravo de instrumento, em alguns casos, ele versa sobre pedido de urgência, você pode pedir que o relator, ele liminarmente, ao receber o seu agravo de instrumento, ele, das duas, uma, ou adiante o provimento que você pediu na primeira instância e o juiz negou, que nós chamamos de efeito ativo, ou que ele modifique a decisão que o juiz de primeira instância ele deu, que nós chamamos de efeito suspensivo. Porque como que funciona o agravo de instrumento? Você faz, o relator recebe. O relator recebe e ele vai analisar os requisitos formais e, se for o caso, ele vai intimar o agravado para se manifestar. Se for o caso de intervenção do Ministério Público, como nos processos de direito de família, ele vai intimar o Ministério Público. E, na sequência, ele vai marcar o julgamento. Então, leva ali de 3 a 7 meses, quando é julgado de forma rápida, o julgamento do agravo de instrumento. E aí você tem essa faculdade de solicitar, então, esse efeito ativo ou suspensivo no início do seu processo. O que é isso? Efeito ativo.
Efeito ativo é, o juiz da primeira instância, ele negou o provimento que você queria. E aí, neste caso, você solicita, então, que o desembargador relator, quando ele analisar o seu processo na primeira vez, ele conceda aquilo que o juiz negou. Do outro lado, nós temos o efeito suspensivo, que é você pedir ao relator que suspenda, retire o efeito da decisão de primeira instância. E aí, em ambos os casos, aí, tanto o efeito ativo quanto o efeito suspensivo, é você solicitando que o relator do seu agravo de instrumento, ele modifique, então, a decisão de primeira instância. E depois de solicitado, então, esse efeito ativo e efeito suspensivo, que é faculdade, você vai vir cá e vai apresentar a conclusão, ou você pode chamar de pedido. Você pede o recebimento do agravo de instrumento, você pede a atribuição do efeito suspensivo ou ativo para, sei lá, determinar o que você quer. E aí você vai colocar o que você quer no seu efeito ativo. Na sequência, a intimação da parte agravada por intermédio de seu advogado para querendo apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Na sequência, se for o caso, a intimação do Ministério Público, se for o caso, e depois o provimento do agravo de instrumento para, e aí você vem aqui e coloca o que você quer para provimento desse seu agravo de instrumento. Você coloca local e data, nome, OAB e, é claro, a assinatura do advogado. E assim você tem a estrutura do seu agravo de instrumento. Também não é complexo de se fazer, muda pouco ali dos embargos de declaração, o que mais muda é que é uma distribuição autônoma, já que você vai direcioná-lo diretamente ali ao Tribunal de Justiça, né? Você não passa pela primeira instância. E aí, nesse caso, você tem aqui, então, a estrutura do seu agravo de instrumento. Já, por fim, nós temos também o agravo interno, e aqui a gente já está caminhando para o final dessa nossa aula gravada. Agravo interno está previsto lá no artigo 1021. O que é o agravo interno? Agravo interno é um recurso que existe contra a decisão de um relator que vai julgar um processo em órgão colegiado. Como assim? Nós acabamos de falar aqui que você pode pedir, por exemplo, o efeito ativo ou suspensivo. Efeito ativo ou suspensivo vai ser decidido pelo relator. E aí, quando esse relator decidir, seja deferindo, seja indeferindo, caberá agravo interno. Você vai fazer o agravo interno contra aquela decisão monocrática de um relator. E esse agravo interno é direcionado ao próprio órgão que esse relator está incluído. Ele também julgará o agravo interno, claro. E aí, nessa petição de agravo interno, o recorrente ele impugnará especificadamente os fundamentos daquela decisão agravada. E uma vez interposto o agravo interno, o juiz ali, o relator, ele vai intimar o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. E aí, ao final, se não tiver retratação do relator, ele levará aquilo a julgamento pelo órgão colegiado. E aí, é o seguinte, o relator ele não pode reproduzir aqueles fundamentos da decisão agravada. Ele tem que colocar novos fundamentos. É um pedido, então, de nova fundamentação. E aí, nesse caso, você tem aqui esse seu agravo interno. Se ele for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, o órgão colegiado, ele condenará o agravante a pagar multa. Então, tem que ter muito cuidado quando for fazer agravo interno. E para você interpor outro recurso, você tem que pagar essa multa do seu agravo interno. Qual é a estrutura do seu agravo interno? Agravo interno, ele é direcionado ao relator. Então, você vai colocar ao excelentíssimo senhor doutor desembargador fulano de tal da 7ª Câmara Civil do TJMG, ela é direcionada ao próprio relator. Você já tem o número do processo, né? Você já tem o número dele aqui, com toda certeza, né? Que você está fazendo recurso de uma decisão que
que de fato você não concorda com ela. E além disso, você vai vir cá e vai colocar a parte agravada já qualificada nos autos. Vem apresentar agravo interno contra a decisão do relator que, por exemplo, indeferiu o efeito ativo. Ponto final. Você vai colocar aqui, assim, é claro, o nome da parte agravada, né, o pedido, né, que tem, né, nos autos do agravo de instrumento interposto em face de, e coloca a parte agravada. Só um detalhe aqui, pessoal, eu errei, tá? Aqui é a parte agravante, detalhezinho bobo. Você vai colocar aqui o nome da parte agravante, em face, então, da parte agravada. E aí você vai vir aqui e vai impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Primeiro, fale sobre a tempestividade. Segundo, fale sobre o cabimento. Terceiro, fale sobre os fundamentos da decisão agravada. E quatro, fundamentos de reforma da decisão. Na sequência, você vai vir cá e vai apresentar a sua conclusão, o pedido de recebimento do seu agravo interno e consequente modificação daquela decisão. Lembrando que ela vai ser julgada ali, o agravo interno vai ser julgado em conjunto com o próprio agravo interno. Na grande maioria das vezes, o agravo interno ele é julgado juntamente com o recurso principal, porque o tempo de tramitação dele ele é muito parecido com o do recurso principal. Então, na grande maioria das vezes, o agravo interno ele é julgado prejudicado, porque se você já tem o julgamento do recurso que ensejou o próprio agravo interno, não tem por que mais você julgar esse seu agravo interno. Ao final de colocar essa conclusão, você vai colocar local e data, nome, OAB e assinatura da parte. Ou seja, assim nós temos aqui a estrutura também do nosso agravo interno. Aqui está, então, toda a nossa estrutura dos recursos de agravo interno, agravo de instrumento e também aqui nós temos o nosso recurso de embargo de declaração. Tudo isso foi objeto de estudo nosso aqui hoje, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, esses modelos dessas petições que nós fizemos aqui, que não são tão complexos assim, mas de toda forma, eu vou passar para vocês essas estruturas e se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato comigo, eu estarei aqui à inteira disposição de vocês para sanar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Treinem esses recursos, são recursos simples para que nós possamos, então, avançar no nosso estudo aqui, na nossa prática simulada. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.